então dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre os alunos. É mais uma pincelada no que já foi dito no treinamento ao vivo. Mas nós temos dois tipos de alunos, né? O aluno novo e o aluno que veio de outro professor. E basicamente essa é a diferença entre eles. Aluno novo é quando você é o primeiro teacher daquele aluno e que veio de outro professor é autoexplicativo. Então, o processo é muito parecido, né? Você manda uma mensagem, certifica de alinhar expectativas. O que muda é a primeira aula. Lembrando que tanto o aluno novo quanto o aluno que veio de outro professor, os dois você recebe pelo grupo com o seu nome. Lembra que eu falei que dentro do mesmo número tem outros times? Então, o suporte e os pós-vendas estão respondendo pelo mesmo número e é por lá que se manda os alunos novos que estão entrando ou os alunos que estão vindo de outro professor. No caso do aluno novo, quem manda é o pós-vendas e eles vão estar em contato com vocês sempre para entender qual nível que você colocou, como é que foi, se tem alguma dúvida, enquanto o suporte vai mandar os alunos que vieram de trocas, que vieram de outro professor, que, sei lá, precisou mudar de horário e você é o novo professor daquele aluno. Mas são duas maneiras diferentes que a gente trata os dois. Lembrando que é só a questão da primeira aula. Então, só para a gente reforçar, aqui na primeira aula com alunos novos, então você é o primeiro aluno, quer dizer, o primeiro professor desse aluno. Então, primeiro, alinhar as expectativas. Segundo, se conheçam, mas tenham certeza de que o aluno sairá na primeira aula com a sensação de aprender algo novo. Isso é nossa chave de tudo. Então, não é nem na primeira aula, todas. Né? Eu acho que é o que mais acalma o coração, tem menos ansiedade, é quando eles sentem que estão evoluindo. Então, essa sensação é excelente. O terceiro, então, que é onde difere dos alunos que vieram de outro professor, que é, se o nível dele estiver acima do A1, deve ser feita a nivelação para confirmar o nível. Mais informações no slide seguinte. Então, slide seguinte. O teste de nivelamento é o seguinte: quando um aluno entra, ele vai dar a noção de que nível que ele está. Se ele falou, não sei nada, a gente já joga ele pro A1. Se ele falar, eu acho que eu tô no B1, acho que eu tô no B2, o que a gente faz? A gente manda um teste da FlexG, que eu vou explicar já melhor ela, e a FlexG faz um teste de nivelamento bem preciso. Coloca gramática, listening, writing, o que é muito importante. Mas às vezes a pessoa é muito boa com gramática, mas ela não é muito boa falando. Então, o que a gente faz? O pós-vendas vai mandar para você o nível que aquele aluno saiu no teste de nivelamento que a gente fez anteriormente. Se ele falou que é B1, B2, beleza, você pega essa informação e aí a gente vem para a primeira aula. Não é na aula experimental, que eu vou explicar nos próximos vídeos também, mas é na primeira aula, quando ele já fechou e ele já é o seu aluno, a gente só precisa agora bater o martelo de saber qual é o nível. E aí, depois disso, você vai continuar do nível que você selecionou para ele. E aí a gente manda os materiais, tudo certinho em relação ao que ficou decidido ali. Mas o teste de nivelamento tem um documento explicando, mas basicamente você vai fazer essa aula aqui que eu botei no slides do Getting to Know Each Other, onde são perguntas que vai aumentando a dificuldade de entender. Então, de acordo com a compreensão ali do aluno, você vai conseguir bater o martelo e ter um documento mais detalhadinho, para a gente não perder muito tempo, mas depois que você fez esse teste, bateu o martelo, passou para o pós-vendas, aquele aluno é seu naquele nível. Lembrando que isso é na primeira aula. Então, se teve uma aula experimental antes, a gente não faz esse nivelamento na aula experimental. A gente faz na primeira aula, depois que ele já está na sua agenda, ele já é seu. Beleza? E aí a gente continua com a primeira aula com um aluno de outro professor. A mesma pegada. Alinhe expectativas, se conheça, mas tenha certeza de que o aluno saiu com aquela sensação de aprender algo novo e continue as aulas de onde o último professor parou. E aí ele já vai vir com o nível. Então, o professor vai mandar, parou no nível A2 na aula tal, no slide 3. Aí você vai lá e vai para você continua da aula 4, mas lembrando, né, de alinhar expectativas, entender o porquê que aquele aluno está querendo aprender inglês, né, sempre são pessoas que estão com vontade, né, de aprender mesmo, nosso público é adulto e tem essa sensação. Então, só voltando aqui, tem essa diferença entre os dois alunos. A primeira aula com alunos novos, a gente faz esse teste de nivelamento na primeira aula, depois que ele fechou e é seu aluno, e confirma, então, qual nível que você colocou ele, e aí a gente prossegue